Olá, meu nome é Luíde, eu sou do nono ano A, estou apresentando um trabalho de história. Eu fiz com o tema Mulher Maravilha. O filme Mulher Maravilha foi dirigido por Patron Jakes, com um roteiro de Alan Hamberg, feito em 2016, mas lançado no cinema em 2017. Fiz uma analogia entre a mitologia grega e a Primeira Guerra Mundial, porque o filme aborda esses dois temas. Logo de cara temos Diana, um nome romano, com significado lua, e deusa da lua, da caça e das florestas. Ela pode ser representada equivalente a Ártemis, que é com os mesmos critérios, só que da mitologia grega. Pesquisando mais a fundo, eu achei a mãe dela o nome da mãe dela é Hipólita, aquela que libera os cavalos da prisão. Esse é o nome em grego dela. E ela é rainha das Amazonas. O filme aborda mais dois deuses, Ares, que é o deus da guerra, filho de Zeus, e Zeus, o maior deus, deus do trovão, do raio e da chuva, filho de Cronos. Tem uma explicação agora num trecho que eu vou passar, que é sobre o que esses deuses fazem no filme Mulher Maravilha. Depois eu retomo com vocês. Há muito tempo, no início de tudo, quando a história ainda era apenas um sonho, os deuses dominavam a terra e Zeus era o rei entre eles. Zeus criou os seres que os deuses governariam, seres nascidos à sua imagem, justos e bons, fortes e apaixonados. Ele chamou a sua criação de homem, e a raça humana era boa. Mas o filho de Zeus sentia inveja dos homens e corrompeu o que seu pai havia criado. Seu nome era Ares, o deus da guerra. Ares envenenou o coração dos homens com inveja e desconfiança. Colocou uns contra os outros e a guerra devastou a terra. Então, os deuses nos criaram, as Amazonas, para influenciar os corações dos homens com amor e restabelecer a paz na terra. E por um curto período, houve paz. Mas ela não durou. Sua mãe, a Amazona Rainha, liderou uma rebelião que libertou todas nós da escravidão. Quando Zeus comandou os deuses em nossa defesa, Ares os matou um a um, até que sobrasse apenas o próprio Zeus. Zeus usou todo o poder que ainda lhe restava para deter Ares, acertando-o com tamanha força que o deus da guerra foi obrigado a recuar. Mas Zeus sabia que Ares um dia voltaria para terminar a sua missão. Uma guerra sem fim, em que a raça humana finalmente destruiria a si e a nós também. Então Zeus nos deixou uma arma, poderosa o bastante para matar um deus. Com o seu último sopro de vida, Zeus criou esta ilha para nos esconder do mundo exterior, um lugar onde Ares não poderia nos encontrar. E vivemos tranquilas desde então. Bom, como você viu no vídeo que você assistiu, foi retratada a parte mitológica do filme. Observamos que Ares corrompe os homens e os instiga a guerra. Hipólita denomina essa guerra como a Grande Guerra. A história nos ensina que houve duas grandes guerras mundiais, mas alguns historiadores acreditam em uma única longa guerra, sendo que o intervalo entre a primeira e a segunda foi só o período de fortificação, e não o início da Segunda Guerra. Agora eu vou falar um pouco sobre as armas. 41. O teu peso é 850 gramas, seu comprimento é de 230 mm e o seu comprimento de cano é de 98 mm.
e a sua ação é um recuo curto. Sua velocidade de tiro é de 350 a 400 ms. Então, e a próxima arma é a Gewehr 98, que é um tipo de arma fuzil de ferrolho, onde seu local de origem também é no Império Alemão. Seu criador é Mauser, sua data de criação é 1897, seu período de produção é de 1998 a 1918, quantidade produzida estima-se de 5 milhões, seu peso é de 4,9 quilos e o seu comprimento de cano é de 740 mm. Sua ação é ação de ferrolho e sua velocidade de saída de tiro é de 878 ms. Os principais gases utilizados na Primeira Guerra Mundial foi o gás de cloro, o gás mostarda e o gás fosgênio. Todos os países membros da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente usaram gases contra os seus adversários. Os gases eram disparados contra as trincheiras onde ficavam os soldados que protegiam a artilharia inimiga. O produtor dos gases foi o químico Fritz Haber, que ganhou um Nobel de Química em 1918 por ter desenvolvido gases tóxicos usados na Primeira Guerra. Agora dando ênfase no pior gás que esse Fritz Haber criou, foi o gás mostarda. O gás mostarda é uma substância incolor, líquida, oleosa, pouco solúvel em água. Ele provocava irritações nos olhos, causando cegueira instantânea, feridas na pele, como apodrecimento ou deixando direto na carne viva. E se fosse inalado, poderia matar asfixiado a pessoa na hora, imediatamente. Tá, a primeira cidade que teve a sorte de experimentar esse gás foi Ypres, na Bélgica. Mais de 5 mil soldados morreram, e entre elas homens, mulheres e crianças. 2 dias depois, mais 2 mil pessoas morreram devido ao ferimento desse gás. Esse gás era utilizado para expulsar soldados das suas trincheiras, era a principal função dele. Eles jogavam na trincheira, os soldados ou ficavam e morriam, ou saíam das trincheiras indo para a terra de ninguém. Só que como acontecia tudo tão rápido, eles não tinham tempo de pegar a arma e se planejar. Só corriam para a terra de ninguém, onde do outro lado já se davam de cara com submetralhadoras, morteiros, minas e um monte de outras coisas. Muitas outras coisas. Enfim, e esse é o ponto forte desse gás. Ele causou muita destruição e deixou de muita produção de desenvolvimento das indústrias, ou seja, as indústrias não cresciam, porque toda indústria que começava a crescer, eles bombardeavam com esse gás e já era indústria. Então, a fortificação de indústria, o desenvolvimento da tecnologia ou desenvolvimento de cura de alguma coisa não existia, porque ficava muito atrasado, eles sempre ficavam atrasando isso. Com isso eu termino a explicação do gás e já eu volto com você. É personificação desse tratado, porque quando ela acaba com Ares é quando o tratado é imposto à Alemanha. Então, no filme acaba com ela matando Ares e o fim da guerra. Na história é o Tratado de Versalhes sendo feito para a Alemanha e acaba a Primeira Guerra Mundial. Então, é mais ou menos isso que eu tinha que falar e tchau!